Olá! Na nossa disciplina de metodologia científica, hoje nós vamos ver um tema denominado Ciência na Antiguidade. Para iniciarmos o nosso conteúdo, vamos fazer uma pequena revisão de informações que são essenciais para a nossa disciplina. Então, eu quero informar a vocês que a nossa disciplina vai terminar no dia 24/9, na próxima semana, na quinta-feira. E nesse dia 24/9, nós iremos realizar a nossa prova 2. Essa prova 2 é constituída de 10 questões de marca X, que vão utilizar o formulário do Google. E como que vai ser computado a média da prova 2? Os fóruns, as tarefas, e agora vocês vão ter que escrever um artigo científico. Vocês entregaram o projeto, agora vocês vão transformar o projeto em artigo científico. E a prova que vale 5. Somando esses elementos, nós temos a pontuação 10. E não se esqueçam de olhar o calendário acadêmico da faculdade top, onde aqui tem os dias mencionando que não tem aula, a data de início e término de cada disciplina, as datas das provas e do exame de recuperação estabelecido pela direção, porque as datas das provas não é o professor que marca, já está previsto no calendário. E aqui tem os dias para que você possa acompanhar mês a mês o que vai acontecer durante esse semestre. Ontem, na aula anterior, nós vimos um conteúdo chamado conhecimento, no que refere às suas modalidades. E aí nós vimos que temos 3 tipos de conhecimentos mais básicos e comuns que prevalecem na sociedade, que é o conhecimento do senso comum, que parte da nossa experiência, dos nossos sentidos, do que a gente vê, sente, cheira, come, toca. Nós temos o conhecimento teológico, que é aquele conhecimento religioso que se fundamenta na fé, e nós temos o conhecimento filosófico, que é aquele conhecimento que se fundamenta na crítica, na reflexão, na análise de todos os fenômenos. Essas são as 3 modalidades de conhecimentos que são muito conhecidas e divulgadas na literatura. Na sequência, nós vimos o que é um TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Então, é um texto que você escreve ao final do seu curso, sob a orientação de um professor, e que você vai escrever sobre um determinado assunto. Esse texto pode ser teórico, pode ser prático, pode ser inovador, ou pode ser para validar ou contestar um outro trabalho que já foi apresentado. E esse trabalho de conclusão de curso, ele pode ter diversos formatos. Ele pode ser feito na forma de um artigo, de uma monografia, de um livro, de um relatório técnico, de uma visita técnica, de elaboração, criação de um produto. E aqui na faculdade top, o nosso trabalho de conclusão de curso é o artigo científico, é o que está no regulamento da instituição. Além da monografia, nós temos um outro trabalho científico que é também feito pelos estudiosos, que é denominado de resenha. É um texto que você vai avaliar, ou uma obra que você viu ou que você leu. Então, você pode avaliar um filme, pode avaliar uma música, pode avaliar um livro, um texto. Então, quando você faz essa avaliação de uma obra literária, artística, já divulgada, você está fazendo uma resenha. E temos também a monografia, que é um outro texto que você pode elaborar no final de um curso, escrevendo sobre um determinado assunto. E a monografia é composta de 3 partes. A parte que vem antes do texto, que é a pretextual, que é a capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, a lista de figuras, ilustrações e siglas e o sumário. Tem a parte específica, que é de texto, que é composta da introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E temos o resumo ali. E tem a parte que vem depois do texto, que são as referências, os apêndices, anexo e o glossário. Então, essa é a estrutura de uma monografia, caso você tenha que elaborar uma monografia. Em relação às etapas do processo educacional, nós começamos pelo ensino infantil, depois passamos pelo ensino básico, o médio,
Aí vem pelo superior, que no final dele a gente elabora um trabalho de conclusão de curso. Aí faz uma especialização, que também tem que escrever um texto no final desse curso, uma monografia ou um artigo. Você pode fazer um mestrado, que no final você tem que escrever uma dissertação. Você pode fazer o doutorado, que no final você tem que escrever uma tese. E o pós-doutorado, que você no final desse curso tem que escrever um livro. Então, essas são as etapas do processo educacional. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como a ciência era vista na antiguidade. Então, na antiguidade, tanto o conhecimento filosófico como o conhecimento científico, eles estavam interligados. Só que o objetivo maior dessa análise mais planejada, mais racional, mais lógica, objetiva, mais crítica, era descobrir o que existia no universo e ficar contemplando esse universo, ficar olhando, sonhando, vendo, achando bonito esse universo. Não existia uma praticidade desse conhecimento na vida, no dia a dia, na qualidade de vida dos seus cidadãos. Então, na antiguidade, tanto o conhecimento filosófico quanto o conhecimento científico, eles andavam de mão dadas. Mas o objetivo maior desses conhecimentos era descobrir o que estava acontecendo no universo, mas simplesmente para contemplar. Essas descobertas, elas não eram aplicadas em benefício do povo. E aí, lá na Grécia, nós tivemos alguns estudiosos que contribuíram com o desenvolvimento da ciência. Então, nós temos Pitágoras, que desenvolveu o teorema que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nós temos Tales de Miletos, que desenvolveu a mecânica. Nós temos o Euclides, que contribuiu para o desenvolvimento da geometria plana. Nós temos Platão, que adorava a matemática e por isso considerava que esse conhecimento matemático era um modelo primordial para os demais conhecimentos, porque através da matemática conseguia-se explicar as diversas situações da realidade. E ele, Platão, considerava que o mundo, existia no mundo duas realidades. Aquele conhecimento, aquela realidade que a gente obtinha da nossa experiência, da nossa prática, que ele chamou de mundo sensível, e que essa experiência acabava contribuindo para que nós tivéssemos uma determinada opinião sobre a situação, mas tinha também um outro mundo, uma outra realidade, que era a realidade das ideias, da reflexão, da pesquisa, que ele também chamava de ciência. Nós tivemos também um outro grego, chamado Aristóteles, que ele se preocupava em descobrir a verdade sobre uma situação, sobre um fato, sobre um objeto. E ele fazia essa descoberta utilizando a observação empírica, né? A experiência, os sentidos. Só que ele não fazia, ele não ia para um laboratório fazer essa observação. Então, ele utilizava os sentidos para descobrir a verdade sobre uma determinada situação. E para esse grego chamado Aristóteles, ele só admite o objeto porque ele tem existência concreta, ele tem um corpo, ele é físico, a gente pega esse objeto. Na Idade Média, o que acontece? A ciência, ela diminui no seu processo evolutivo. Por quê? Porque na Idade Média, eles privilegiam as explicações sobrenaturais, as explicações em que Deus explica a nossa realidade, explica os fenômenos. Então, existe uma corrente muito forte filosófica chamada teocentrismo, que é aquela corrente em que todas as coisas são explicadas a partir de um ser superior, que é o Deus. E como consequência dessa expansão do cristianismo e dessa evolução dessa corrente teocêntrica, os desenvolvimentos científicos eles diminuíram um pouco. Mas, mesmo assim, alguma coisa surgiu cientificamente falando. Então, um primeiro avanço foi no quesito da matemática, quando surgiram os algarismos indo-arábicos, quando o sistema decimal foi aperfeiçoado, quando nós pudemos representar os números negativos. Um outro avanço deu-se na esfera da medicina, onde determinados saberes médicos, conhecimentos da área da saúde foram divulgados, fez com que surgissem, então, os hospitais
E para aprimorar, para descobrir remédios e tratamentos, então lá nas escolas de medicina fazia-se as dissecações dos mortos para que eles pudessem conhecer melhor os órgãos, a anatomia humana. Então, de forma resumida, nós vimos que na antiguidade não havia interesse prático em relação ao conhecimento. Por quê? Porque eles tentavam descobrir o universo, mas só para contemplar, para refletir, pensar, sonhar sobre esse universo. Já na Idade Média, houve um pequeno avanço em relação à ciência. Por quê? Porque a tendência predominante para explicar tudo o que acontecia na realidade daquele período chamado Idade Média tinha como base a religião. E em relação ao artigo científico, que é um trabalho que você vai escrever com a finalidade de divulgar algum estudo, né, o resultado de algum estudo que você fez. E essa divulgação normalmente é feita em um periódico, que é uma revista. E o artigo científico ele também tem 3 partes. A que vem antes do texto, o texto e após o texto. A que vem antes do texto é o título, o autor, o resumo e as palavras-chave. A que vem no texto é a introdução, desenvolvimento, metodologia, resultado e conclusão. E o que vem após o texto são as referências, os anexos e os apêndices. Os motivos que me levam a escrever um artigo é porque eu quero resolver alguma controvérsia, eu quero aprofundar um determinado conhecimento, eu quero mostrar alguns resultados que eu já obtive de uma pesquisa que eu estou realizando. E o conteúdo do artigo, ele pode falar de algo pessoal, ele pode falar de uma descoberta que você realizou, ou alguma coisa que você quer contradizer, que você não concorda com algum resultado já apresentado. Então, você pode oferecer soluções, né, para essas questões controversas, mostrar ideias novas e levantar, sugerir assuntos para as novas pesquisas. E quando a gente vai escrever um artigo, nós temos que obedecer às normas brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Então, nós temos esse elenco de normas aqui que vai nos orientar sobre todos os procedimentos que deveremos realizar para escrever um artigo científico. E em relação ao resumo, então temos aqui um modelo de resumo. Então, o resumo ele vai sintetizar toda a sua pesquisa. Então, esse resumo tem que ser escrito. O ideal é que ele seja escrito em até, no máximo, 250 palavras. Mas como nós estamos aprendendo, né, iniciando a elaboração desses textos científicos, nós vamos estabelecer para vocês que vocês podem escrever esse resumo utilizando até 500 palavras. E dentro desse resumo tem que ter o tema, tem que ter o problema, tem que ter o objetivo geral e o específico, tem que ter a metodologia, tem que ter o resultado obtido e a conclusão que você chegou ao finalizar o seu trabalho. E logo abaixo do resumo, você tem que escolher 3 palavras que vão sintetizar todo o trabalho realizado. Então, no resumo, você tem que ter esses 6 elementos para que ele possa ficar completo. E quando a gente compara o projeto com o artigo, então nós podemos ver, se você fez um projeto bem elaborado, você já está com uma parte do seu artigo escrito. Por quê? Porque depois do título, o seu nome e do resumo, você vai começar o texto do seu artigo. E aí ele começa com a introdução. E a introdução é você ir lá no seu projeto e pegar o tema, o problema, a justificativa e os objetivos. Você pega esses 4 elementos, lê, refaz o texto e ele vai ser chamado de introdução. O referencial teórico do seu projeto é o referencial teórico do artigo. A metodologia do projeto é a metodologia do artigo, só que com os verbos no passado. E aí você vai acrescentar 2 capítulos novos no seu artigo, que são os resultados e mais a conclusão do seu trabalho. E por último vem as referências, que são as mesmas do seu projeto. Aqui é uma outra maneira de comparar o projeto com o artigo, vendo o que será substituído, o que você tem no projeto e o que ele vai virar no artigo, que nós já falamos anteriormente. Eu gostaria que vocês entrassem na plataforma, tem lá mais 2 modelos de artigo prontinho para que vocês possam analisar, ver a sequência, para que vocês possam elaborar o seu.
Eu espero que vocês respondam a pergunta do fórum, as tarefas e a enquete. Ao mesmo tempo, comece a executar o seu projeto de pesquisa e preencha a tabela do próximo slide, contendo o título, o resumo. Eu quero que você já comece a escrever o resumo com o tema, problema, objetivo e a metodologia, porque você já tem esses dados. Depois coloca o seu nome, faça a introdução, contendo o tema, problema, objetivo e justificativa de forma mais ampla. Apresente a revisão de literatura ou referencial teórico que você leu da internet e escreveu no seu projeto, e coloque a metodologia que estava lá no seu projeto, traz para o artigo. Só que os verbos você muda para o passado, porque nesse caso o seu projeto já foi executado. Esperamos que vocês façam todas essas tarefas e tenham aí bons estudos.